Boa noite, como estão? Resolvi abrir uma live de última hora aqui pra gente falar de assuntos aleatórios, mas eu gostaria de começar com um específico, que seria sobre esse controle. Oi, Isaac, tudo bem? Nós sentimos uma necessidade imensa de ficar controlando as coisas, né? De achar que nós temos o controle de tudo e de querer controlar tudo ao nosso redor para que nada saia do controle. Só que o que a gente não sabe é que isso às vezes limita algumas coisas. Uma das coisas que limita, por exemplo, é o nosso financeiro. E por que será, né, que nós temos essa necessidade tamanha de querer controlar as coisas e de querer achar que nada pode sair do nosso controle? Por que será que a gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa? De onde saiu esse interessante ponto de vista sobre isso, né? E eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês justamente sobre isso, né? Quando nós estamos no útero da nossa mãe, ali dentro do útero, a gente recebe tudo que a gente precisa. A gente recebe alimento, a gente recebe o sangue, recebe a vida, recebe tudo. Ali não é necessário que a gente saia para buscar nada, que a gente faça qualquer esforço sequer para buscar alguma coisa ou para sobreviver. E naquele momento ali a gente é pequeno, a gente se sente às vezes impotente, né? E quando a gente nasce, o nosso primeiro lugar no mundo é como filhos. Nós somos um filho de um pai e de uma mãe. E como filho, e como tão pequenino, esse sentimento de impotência, de não precisar de conseguir as coisas com esforço, ele vem ali, né? E depois, com o tempo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai indo para o mundo e vem a necessidade de ser grande diante do mundo, né? Só que para isso, a gente precisa sempre ter em mente que mesmo quando a gente nasceu, que ali nós éramos pequenos e o nosso primeiro lugar no mundo foi de filho, em algum momento da vida a gente talvez vai se tornar pai, vai se tornar mãe, ou então um profissional. Só que para que isso funcione bem, a gente precisa ter em mente de que nós precisamos de um pai e de uma mãe para que isso aconteça, né? E que o nosso primeiro contato com o mundo foi através deles, foi através do nosso lugar de filho. E no mundo, como grande, a gente passa a lutar e fazer esforço para conseguir as coisas. E aí começa a vir esse sentimento, esse negócio de querer controlar, de querer achar que a comida tem que chegar na nossa casa de uma forma, que o dinheiro tem que chegar na conta bancária de outra forma. Se eu mexo com vendas, o dinheiro só vai chegar até mim através de uma venda, de um imóvel, de um carro, de um produto, de um serviço. E a gente acaba limitando, a gente acaba fechando as portas para infinitas possibilidades que o mundo tem a nos oferecer. Então, esse controle de como as coisas têm que chegar até nós, ou como a gente vai conquistar as coisas, fecha portas. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês aqui, tá acontecendo a mentoria Escolha Cria aqui, por isso que às vezes eu vou ficar dando uma olhadinha, porque a gente tem pessoas aqui na sala, né? Então, às vezes eu vou ficar virando o olho aqui, vocês não se estranhem. Então, quando a gente começa por exemplo, a gente trabalha muito aqui na mentoria essa questão de pedir dinheiro, né? De pedir para que o dinheiro chegue. E a gente acha que o dinheiro vai chegar talvez de uma forma, né? Vai chegar através de um cliente que vai chegar e vai te comprar um produto ou um serviço. Mas às vezes o dinheiro não vem só dessa forma. Às vezes ele vem através de um desconto, ele vem através de um presente, vem através de algo que alguém te deu que também é dinheiro. Também porque o dinheiro ele é só uma energia. E a energia, ela é isso, ela circula, de uma forma ou de outra ela vai circulando. Então, às vezes a gente tem na cabeça também, que o homem ideal ele tem que ser um homem que tenha um trabalho
que ele trabalhe de carteira assinada, ou que ele tenha um salário bom, que ele tenha um bom relacionamento com a mãe, que ele tenha um bom relacionamento com o pai, e que ele respeite a mulher, e que seja assim, que seja alto, que seja baixo. A gente vai criando uma expectativa e projetando uma situação e projetando algo, e a gente espera e fica esperando que aquele homem chegue, que aquela mulher daquele jeito que você desenhou chegue. E aí, o que significa isso? É o controle, é a necessidade de controlar a forma com que a situação vai chegar até você, controlar a forma com que o seu futuro esposo, a sua futura esposa vai chegar até você. Os filhos nascem, o casal tem filhos e o casal cria uma expectativa, né, de como é que vai criar os filhos. Porque os meus filhos, eu não vou permitir que tal coisa aconteça. Meus filhos não vai comer doce até os 2 anos. Meu filho não vai ter celular só depois de tal idade. E aí o bendito... Pode falar, Camila. Eu falei isso ontem. Então. Não, anteontem. Aí a gente cria uma expectativa. Meu filho só vai usar celular depois dos 14 anos. Meu esposo fala assim: menino não precisa de telefone, porque quem precisa de telefone é quem trabalha. Então tá, tudo bem, vamos ver como é que será isso. E aí a gente vai criando uma expectativa, nos filhos, vai colocando uma expectativa neles, uma expectativa de como é que as coisas vão acontecer e querendo controlar isso. Só que quando os bonitos nascem, eles nascem com uma personalidade, com um gênio, e eles nascem num mundo que não foi o mundo que você foi criada. Não foi as moedas que você vai entregar para eles, não é a moeda que você recebeu. Você vai entregar com um pouquinho a mais. E aí a gente começa a querer controlar o negócio, e de repente você se vê fugindo do controle. Mãe é uma coisa assim que paga língua e que perde o controle facilmente. Porque a gente acha que a gente controla os filhos, que a gente acha que a gente controla o nosso marido, que vai controlar a esposa. E a gente se frustra com isso, né? E o que eu quero trazer para vocês aqui? Muitas situações que eu vivi na minha vida foi querendo ter esse controle sobre tudo. Eu chegava num ambiente, eu não era aquela pessoa que já chegava e me interagia com as pessoas. Quando eu conheci uma pessoa nova, aquela pessoa, eu demorava um tempo para poder confiar nela e para saber se eu realmente podia contar alguma coisa da minha vida para ela. Você também, né, Gabi? Então, isso são atitudes de pessoas que querem controlar. Controlar o quê? Controlar as pessoas com quem você vive, controlar o dinheiro, controlar os filhos. E esse controlar não é manipular, quero que vocês saibam disso. Controlar não é manipulação. O controle é ter sob o controle tudo que acontece. Ter sob controle o casamento, ter sob controle a empresa, ter sob controle a vida dos filhos. E só que nessa questão, nessa dinâmica de querer eu ter esse controle, eu me limitei muito. Eu limitei muito a minha forma de atuação, eu limitei muito a forma com que o cliente chegava até mim. Eu limitei muito a forma, o jeito de lidar com o meu casamento. Eu queria que o meu casamento fosse de um jeito, eu queria que o meu esposo conduzisse as coisas de um jeito. Eu queria que meus filhos fizessem as coisas do jeito que eu mandasse e não do jeito que eles conseguiam. E isso limitou e fechou muitas portas. E a partir do momento que eu fui soltando os freios, né? Eu escutei essa expressão em um momento da minha vida não tão distante, que é soltar os freios. O que é soltar os freios? É fazer isso aqui, ó. Sabe quando você vai se percebendo que você vai se encolhendo assim com o pescoço e de repente você faz assim, ó, solta os freios? Solta os freios. Quando eu me permiti soltar os freios, as coisas chegaram até mim com muito mais facilidade. O dinheiro chegou com mais facilidade. O meu relacionamento, a forma de conversar com meu esposo ficou mais fácil. O jeito de conduzir a educação dos meus filhos ficou mais fácil, porque eu abri mão do que eu quero para ter o que eu preciso.
Eu abri mão da forma que eu quero educar eles para ter o jeito que eles merecem ser educados, o jeito que eles conseguem. Tá de olho, né? Então, solta o controle, solta os freios, né? Isso abre portas. Tá fazendo sentido? Fazendo sentido aí, Camila? Ah, sim, senhora. Então, eu achei importante falar sobre esse assunto aqui. É uma coisa bem... surgiu do nada esse assunto hoje. Mas é justamente isso, né? Assim, uma certa parcela da sociedade tem esse interesse de controlar e de achar que tem controle, que achar que tem controle sobre tudo. E a gente não tem controle sobre nada. Eu sinto muito em te dizer, mas nós não temos controle sobre nada, nem mesmo sobre a gente. Você quer saber se você tem controle sobre você? Se veja numa situação, diante de uma situação onde a sua vida esteja em risco, ou onde a vida de um dos seus filhos ou de alguém que você ama esteja em risco. Você não sabe como você vai reagir. Se você vai ficar parado ou se você vai reagir e ter uma atitude que você jamais teve. Então, você não controla quando você tem emoção, quando você está diante de uma situação de perigo. Você não controla. Aí você fala, eu tenho controle sobre mim. Não tem. Você pode ter equilíbrio. E saber equilibrar as suas emoções, saber equilibrar a situação, saber conduzir uma situação diante de uma forte emoção ou de um perigo. Mas controle, não. Controle não tem. E o mais importante, para que as coisas fluam mais naturalmente, para que o dinheiro chegue mais facilmente, para que você saiba conduzir o seu relacionamento com mais leveza, para que você saiba conduzir a educação dos seus filhos com mais leveza, é realmente soltar o controle da forma com que as coisas têm que ser na sua vida. Soltar o controle da forma com que o seu funcionário tem que agir, soltar o controle da forma com que o dinheiro vai chegar até você, soltar o controle da forma com que o seu esposo tem que te tratar, ou fazer, ou achar que ele tem que pegar o copo de água e pôr dentro da pia e não fora da pia. De soltar o controle de achar que o filho A vai reagir de uma forma e o filho B vai reagir de outra forma. Isso vai fazer com que as coisas fluam mais naturalmente para você. Que você tenha mais leveza, que você saiba usar a sabedoria para conduzir qualquer situação na sua vida. Faz sentido, Camila? E aí eu queria ler aqui duas cartas que eu tirei hoje. Assim, muito enriquecedoras, né? Que são essas cartinhas aqui. Essa aqui, inclusive, é sobre saberes sistêmicos na vida amorosa. Uma diz assim, ó: coloque-se pequeno o menor possível. Ser filho, aos olhos sistêmicos, é, em primeiro lugar, perceber-se impotente diante dos grandes desafios da vida. E depois, confiar que o grande pai e a grande mãe irão te acompanhar, proteger, orientar e incentivar. Nesse momento, a vida está lhe pedindo para não mais se esforçar. Ela te pede para abandonar a expectativa de ser reconhecido pela sua luta e suas tentativas de dominar as situações. Imagine-se um pequeno ser no ventre da sua mãe. Você não precisa de nada, nem respirar ou comer. Tudo lhe é dado milagrosamente. A vida te cuida e você é apenas um passageiro, confortavelmente instalado. Confie na guiança maior e saia do controle. Outra carta. Desista de salvar, renuncie a ser salvo. Um grande desequilíbrio se estabelece quando você entra no jogo salvar/vítima. No relacionamento, ambas as posições geram frustração, pois não há um salvador. Para suas dores,
Vamos lá. Ambas as posições geram frustrações, pois não há um salvador para suas dores, nem uma vítima a ser curada. A carga se torna pesada demais para a relação. Afinal, nem você, nem a outra pessoa darão conta. O salvador se mostra numa posição acima do outro, e isso é humilhante. E a vítima se mostra submissa, fraca, mas logo inverterá essa posição e atacará, pois não é possível sustentá-la por muito tempo. Nesse tipo de relacionamento, ninguém está vendo o outro, só a dor e as projeções são vistas. O amor se esconde por detrás desse jogo. Você pode dizer assim, ó: eu me responsabilizo pelas minhas dores e permito que o outro manifeste sua força, no tempo e do jeito que ele puder. Aprendo através da renúncia que o amor cuida de nós e nos ampara. Bonito, né? Sim, senhora. Então, seria isso. Quem está assistindo gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer falar alguma coisa, de dizer se está fazendo sentido, se caiu alguma ficha, se quiser alguma cartinha. Então seria isso. Vou encerrar a live. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem, pode deixar comentário aqui que eu terei maior prazer em te receber, em te ajudar. E gostaria de te convidar para a imersão Mulher Convida, que vai acontecer no dia 8 de setembro, presencialmente aqui em Rio Verde. É um evento com dinâmicas, com ferramentas, um evento dedicado a você, ao seu autoconhecimento, para você tirar um tempo, um dia, para você cuidar de você, para você olhar para suas feridas, para você olhar para os seus sonhos, para você sonhar, para você viver um dia feito para você. Esse é um evento exclusivamente presencial que acontece aqui em Rio Verde. Então, se fizer sentido para você, me chama que ainda está com o primeiro lote e eu vou te passar mais informações de como é que você pode participar desse evento. Vai ser grandioso, vai ser muito bom. Já é a 3ª edição. Então, só vem. Só vem. E é isso. Tchauzinho, gente.